Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo do nosso livro O que é o Espiritismo. E encerramos o capítulo 2, né? Encerramos o capítulo 2 no último vídeo e começamos hoje o capítulo e o último capítulo, o terceiro e o último capítulo do livro, que tem por título Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E o primeiro item que ele vai tratar hoje é sobre a pluralidade dos mundos. É um texto curto, hoje nesse mesmo vídeo a gente encerra ele inteirinho. Vamos lá? O que Kardec fala sobre a pluralidade dos mundos? Ele começa uma pergunta no item 105. Os diferentes mundos que circulam no espaço terão habitantes como a Terra? É uma pergunta. Resposta. Todos os espíritos o afirmam, e a razão diz que assim deve ser. A Terra não ocupa no universo nenhuma posição especial, nem por sua colocação, nem pelo seu volume, e nada justificaria o privilégio exclusivo de ser habitada. Além disso, Deus não teria criado milhares de globos com o fim único de recriar-nos à vista, tanto mais que o maior número deles se acha fora do nosso alcance. E aí ele até faz uma notinha aqui para a gente ler o Livro dos Espíritos, na questão 55, ou um texto recomendado da Revista Espírita de março de 1858. Depois eu coloco o link aqui, tá legal? Aqui embaixo do vídeo. Aliás, hoje vai estar cheio de link lá para a gente enriquecer o nosso conhecimento sobre esse tema. Esse é o texto de Kardec para essa pergunta. É natural, é óbvio que, como já disse Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. E essa doutrina espírita reforça isso. Do ponto de vista material, quando fala dos planetas que nós vimos, que existem materialmente, dos que nós vimos e do que nós não vimos, porque o universo é muito grande. Nós temos hoje maravilhosas imagens, né, gente? Maravilhosas e lindas imagens desses telescópios que estão voando no espaço e nos trazendo imagens cada vez mais bonitas de outros planetas, de outros sistemas, de buraco negro. Olha, é um festival de cores que só Deus pode pintar. Só Deus pode pintar um quadro desse. E seria muita inocência nossa imaginar que isso tudo que está lá fora é o quintal do planeta Terra. Não, só tem vida aqui. Nós somos os únicos e privilegiados filhos de Deus. E esse universo todo que está aí fora é o nosso quintal. Está aí para a gente passear, conhecer. E isso no ponto de vista material, como eu diria, né? Como eu disse no começo. Qual que é o outro ponto de vista? Espiritual. Existe também um mundo vastíssimo espiritual, de outra dimensão, que nós não vimos, né? Falando hoje para quem acredita, eu sei que tem gente que não acredita, por isso que eu vou fazer essa observação, das colônias espirituais, dos momentos dos centros de acolhimento, dos postos de tratamento destes espíritos, como nos trabalhos mediúnicos nós ouvimos falar, né? Quando um espírito é recolhido para ser cuidado, para ser tratado, onde um perispírito é recuperado após o seu desencarne, e por aí vai. Então, as moradas são muitas. Falando de matéria, que é o texto, pluralidade dos mundos, tá aí. Uma infinidade de planetas com vida, sim, vida diferente da vida que temos aqui. Essa doutrina nos esclarece sobre essa vivência de espíritos em outros planetas. Se nós não vimos com a mesma matéria densa que nós temos aqui, vivem lá em outros tipos de matéria. Mais densa, menos densa. Nós não enxergamos até agora nenhum planeta com uma vida material como a nossa. Mas isso não quer dizer que não tenha vida lá. Existem planetas que são gasosos. Se eles são gasosos, eles não suportam uma matéria como a nossa. Eles precisam de outro tipo de matéria para os espíritos que lá habitam. Nós sabemos até que o nosso perispírito, ele tem no seu elemento materiais ligados ao planeta que a gente vive, para que o espírito se adapte ao corpo que ali habitará. Então é assim na Terra. Para a Terra nós precisamos dessa matéria aqui, desse jeitinho aqui, com todos os elementos químicos que nós temos.
para outro planeta, são outras matérias que são necessárias. Simples assim. Tá bom? Vamos para o próximo. Lindo. Eu adoro imaginar a vida nos outros planetas. Isso aqui é uma das coisas mais legais que tem nessa doutrina. Questão 106. Outras perguntas. Se os mundos são povoados, serão seus habitantes em tudo semelhantes aos da Terra? Em uma palavra, poderiam eles viver entre nós e nós entre eles? Essas são as perguntas. Então, o Kardec aqui quer saber, o Kardec vai dar a resposta, na verdade, né? Mas ele coloca uma pergunta que normalmente ele recebe. Se tem vida lá, se os seus habitantes são iguais a gente, e se poderia haver esse intercâmbio deles viverem aqui conosco e nós irmos viver lá. Resposta. A forma geral poderia ser mais ou menos a mesma, mas o organismo deve ser adaptado ao meio em que eles têm de viver, como os peixes são feitos para viver na água e as aves no ar. Se o meio for diverso, como tudo leva a crê-lo e como parecem demonstrá-lo as observações astronômicas, a organização deve ser diferente. Não é, pois, provável que em seu estado normal eles possam mudar de mundo com os mesmos corpos. Isto é confirmado por todos os espíritos. Fim do texto de Kardec aqui na questão 106. Reforço um pouco dos comentários que a gente tinha feito antes, né? Provavelmente eu fiz o comentário porque eu já tinha lido o texto, mas é muito natural que isso aconteça. Agora, sobre a forma do corpo, vamos falar sobre isso, porque também está lá no Livro dos Espíritos. A forma é mais ou menos parecida, ou seja, essa forma humanoide, de cabeça, tronco e membros, é mais ou menos o que se enxerga ou o que nos é trazido por todos os espíritos que se manifestaram ao longo do trabalho de Kardec à época e agora com uma outra infinidade de livros que nós temos conhecimento. Então, o corpo, esse formato humanoide de cabeça, corpo e membros é mais ou menos o mesmo em todos os planetas. Agora, o tipo de matéria, reforçando o que nós havíamos dito, é que muda. E aí eu adorei a analogia que o professor faz, né? O professor é para isso mesmo. Os peixes não podem viver no ar, os pássaros não podem viver dentro da água, cada um no seu ambiente precisa de um corpo e de uma matéria diferente, porque o ambiente pede isso. Os peixes respiram oxigênio, só que eles respiram dentro da água, eles retiram oxigênio de dentro da água, por outros mecanismos diferentes. Os pássaros voam, eles também não podem viver embaixo d'água, a gente, ser humano, também não. Cada um, no seu ambiente, precisa de adaptações materiais, de corpo diferente, né? Então, não é possível, naturalmente, que aquele corpo que vive hoje num planeta, vamos chutar qualquer um aqui, Marte, o corpo do marciano não pode viver no corpo da Terra. É diferente. Bem como nós, se botarmos o nosso pezinho lá em Marte, dizem os cientistas aí que a gente está perto de ir para lá, não podemos viver naturalmente lá. Precisa de todo aquele equipamento lá, aquelas roupas, levar oxigênio, não sei o que lá. O oxigênio, a atmosfera é diferente, a densidade do ar é diferente, né? Na Lua também já é diferente, que é bem mais próximo. Então, nós podemos ir para lá? Podemos. Cheio de equipamento que vai adaptar o nosso corpo para viver naquele meio. A tecnologia ajuda. É isso. Naturalmente, nós não podemos. Nem eles de lá para cá, nem a gente daqui para lá. Última questão, último item para encerrarmos esse assunto. Admitindo que esses mundos sejam povoados, estarão na mesma colocação que o nosso, sob o ponto de vista intelectual e moral? Então, vamos para a resposta de Kardec. Segundo o ensino dos espíritos, os mundos se acham em graus de diferente adiantamento, muito diferentes. Alguns estão no mesmo ponto que o nosso, outros são mais atrasados, sendo sua humanidade mais bruta, mais material e mais propensa ao mal. Pelo contrário, outros são muito mais adiantados, moral, intelectual e fisicamente. Neles, o mal moral é desconhecido. As artes e as ciências já atingiram um grau de perfeição que foge à nossa apreciação. A organização física, menos material,
não está sujeita aos sofrimentos, moléstias e enfermidades. Aí, os homens vivem em paz, sem buscar o prejuízo uns dos outros, isentos dos desgostos, cuidados, aflições e necessidades que os apoquentam na terra. Há, finalmente, outros ainda mais adiantados, onde o invólucro corporal, quase fluídico, se aproxima cada vez mais da natureza dos anjos. Na série progressiva dos mundos, o nosso nem ocupa o primeiro nem o último lugar, mas é um dos mais materializados e atrasados. E aí vem também recomendações para a Revista Espírita e a moral no Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, eu aqui embaixo, antes de comentar, né, esse último parágrafo, eu aqui embaixo vou colocar um link sobre um programa que eu, Alexandre Matias e Fernando fizemos sobre um texto que está na Revista Espírita e que traz o depoimento de um espírito que vive em Júpiter. Muito legal, muito enriquecedor. Esse texto está na Revista Espírita e nós fizemos um programa sobre ele, está lá no canal do Centro Espírita Amigos do Bem, que mostra como é essa vida hoje de um espírito que vive em Júpiter, tá bom? Depois também vou colocar aqui todos os links que eu falei que tem referências nesse texto. Bom, existem outros planetas em diferentes estágios de evolução. E a notícia final do nosso amigo Kardec é que o planeta Terra não é o pior, mas também está muito longe de ser o melhor. Nós estamos aqui perto dos piores, mas ele nos dá um vislumbre de como é a vida nos planetas melhores, mais evoluídos moral e intelectualmente. Planetas onde existe mais fraternidade, mais solidariedade, onde os espíritos exercitam muito mais as leis divinas do que nós aqui na Terra. E que isso provoca uma natural desmaterialização. Eu acho isso muito incrível. Muito incrível. Nós precisamos de menos densidade. Os espíritos são menos densos, tem uma palavra para isso, mais diáfanos. E é incrível. E ao ler e ao assistirem esse vídeo, que eu vou colocar o link aqui embaixo, ou ler os textos da Revista Espírita com esses depoimentos, vocês vão ter uma demonstração do que é isso, um gostinho do que é viver num planeta como esse, tá bom? Eu recomendo em especial que assistam o vídeo do Kardec em revista com o depoimento desse espírito que vive em Júpiter. É incrível. E por que eu recomendo? Porque hoje para mim é um dia especial. Eu estou gravando esse vídeo no dia 11 de outubro de 2023. Ele vai pro ar no dia 15 de outubro de 2023. E faleceu essa semana o meu grande amigo, irmão, Alexandre Matias, idealizador desse projeto do Kardec em revista lá no canal, lá no Centro Espírita Amigos do Bem. Um espírito incrível, fantástico, um dos trabalhadores mais dedicados ao espiritismo que eu já conheci, que com certeza continuará trabalhando lá da outra esfera, que me deu o prazer de conhecê-lo, o prazer do convívio familiar com a família dele, a quem eu me mantenho e me manterei ligado por todo o fim dessa encarnação. Me deu como exemplo a dedicação ao trabalho, a dedicação ao estudo sério e doutrinário. Ele é um dos inspiradores, sim, desse projeto do livro que é o Espiritismo. Porque com ele e com outros amigos durante a pandemia, eu aprendi a importância de estudar o Espiritismo em Kardec. Não desvalorizo absolutamente nenhum dos outros trabalhos, em especial os trabalhos que vieram através do médium Francisco Cândido Xavier e outros bons que temos por aí. Lógico que Chico Xavier é maior que todos eles. Mas estudar o Espiritismo na base, eu aprendi com Alexandre, com Fernando, com Paulo Eduardo Sampaio. Então eu aprendi com esses amigos e ousei emulá-los no comportamento, copiar o comportamento deles e também dar a minha contribuição nesse sentido. E hoje, essa semana, eu me despeço materialmente desse amigo, que representa tudo isso e muito mais na minha vida, muito mais. Então, como uma homenagem,
eu também deixo esse link e recomendo quem quiser assistir e conhecer esse trabalho do Kardec em Revista, que, olha, acho que já completou aí uns 2 anos de programa que nós fizemos juntos, eu, ele e Fernando, porque é um trabalho fantástico, idealizado pelo Alexandre, foi ele que teve a ideia, ligou para mim, para o Fernando, e a gente topou fazer, e que seguirá, já afirmo agora, e depois afirmaremos lá no Amigos do Bem, seguirá em homenagem a ele, bem como nos mobilizaremos para que também o Centro Espírita Amigos do Bem continue prestando seu serviço de amor e dedicação ao próximo, como fez tão bem até agora. Tá bom? Beijo no coração de quem fica. Até a próxima semana, continuando aqui. Nós já estamos no final do livro. Vamos continuar aqui com firmeza, com dedicação, com determinação, como nos ensinou esse Espírito que nos deixa momentaneamente, materialmente, para todos nós crescermos e aprendermos juntos. Beijo no coração e até a próxima.